queridos irmãos, bom dia, sejam bem-vindos. Estamos continuando a série Conhecer Jesus é Tudo, na reta final para quem está acompanhando. Hoje vamos falar do capítulo 72 do livro Desejados das Nações e tem como tema Em Memória de Mim. E quem está conosco é o missionário Alexandre Lopes, da ASMIN. Obrigada, irmão, por aceitar nosso convite. E com o Senhor a palavra. Bom dia a todos. Prazer é todo meu estar participando com vocês em mais este momento de oração na madrugada. Não sei para vocês aí, mas para aqui tá frio. É um momento não só de oração, mas de fé também levantar uma hora dessa. Em memória de mim é o tema que nós iremos conversar nesta manhã. E a palavra de Deus, o texto lido como base para a oração em João 6:53, diz que aquele que não comer a carne, nem beber o sangue de Cristo, não teria vida eterna. Eu gostaria de abrir com os irmãos a Bíblia e ler um pouquinho mais, alguns versos mais, no mesmo livro de João, capítulo 6. Eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção à importância dessa leitura. João, capítulo 6, eu vou ler os versos 53 a 57. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Muito importante essas palavras do apóstolo João, porque ele deixa muito claro, se a gente sentar só na mesa e ficar só observando as pessoas comerem e a gente não comer junto, não teremos vida, né? Vai faltar a nutrição para o corpo, vai faltar a força, a energia, você vai morrer com o passar do tempo, né? A morte não é de imediato, mas você vai enfraquecendo até que você não resiste e vem a óbito. Assim é com o alimento físico. E não é diferente com o alimento espiritual. Então, você percebe que tem muita gente que se contenta em abrir a Bíblia e deixar a Bíblia aberta em cima de uma mesa, no armário, e para ele ali já é o suficiente, já está bom. Mas não é o suficiente. Ou mesmo tem gente que tem o costume de ler a Bíblia, não entende nada, mas está lendo. Observe que não acontece mudança de vida, não acontece transformação. Então essa pessoa não está digerindo o alimento da palavra de Deus. Mas aquela pessoa que lê, entende e pratica a palavra de Deus, acontece ali uma mudança de vida, uma transformação de vida, de mente, de caráter. Então, esse sim está se alimentando como deve ser. Então, a palavra de Deus, ela tem elementos vivos que, se ingerido, vai causar uma transformação, uma mudança de vida na vida do leitor.
Isso é o que Deus quer. Isso é vida eterna a partir da palavra de Deus. Jeremias, ele disse que achando a tua palavra, logo as comi, e meu coração foi gozo e alegria. Então eu vejo que despertou, causou uma certa alegria no profeta ao ler a palavra de Deus. E o próprio Jesus, ele disse que examinai as Escrituras, porque julgaste ter nela vida eterna. E são elas que de mim testificam. Então a gente precisa encontrar o real significado, os elementos vivos contidos na palavra de Deus. E não é encontrado apenas numa leitura corrida, superficial. A gente precisa, como disse o texto de João 5,39, examinar, pesquisar, estudar, memorizar a palavra de Deus, colocar na vida prática, para que aconteça uma mudança. Aí sim a gente consegue sentir o sabor real do alimento. Em relação ao nosso tema, Santa Ceia, o apóstolo Paulo, no livro, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 11, o verso 23 ao verso 26, eu gostaria de ler essa passagem com os irmãos. Diz assim: primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, 23 a 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Porque, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Observe que o apóstolo Paulo diz que depois de cear, aqui ele está falando da ceia pascual, que por muitos anos fora repetida entre os judeus, os israelitas ali, o povo de Deus no passado, no Velho Testamento. E a festa pascual, esta cerimônia, ela tinha dois propósitos. Um, de comemorar a saída do povo de Deus ali do Egito, porque eles passaram muito tempo numa vida de escravidão. Então comemorava a libertação da escravidão egípcia. A outra era simbólica porque apontava para Jesus, o verdadeiro Cordeiro Pascual que deveria ser morto em favor do pecador arrependido, né? E o interessante é que até os detalhes dessa festa se cumpriu em Jesus, porque o Cordeiro Pascual, ele precisava ser separado do rebanho dias antes de ser morto. O Cordeiro Pascual, ele tinha um dia certo para morrer, para ser morto. O Cordeiro Pascual não deveria se quebrar os ossos dele, deveria ser comido inteiro. E quando Jesus ele inicia o seu ministério, João primeiro já o identifica como eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De acordo com João, capítulo 11, 45 em diante, Jesus já não anda mais com as multidões ali próximo, já a última semana de sua crucifixão, ele já não anda mais com a multidão no meio
do povão. E exatamente no dia que o Cordeiro Pascual era morto, foi o dia que Jesus morreu, na sexta-feira de tardezinha. E o interessante é que todas as pessoas que morriam na cruz tinham suas pernas quebradas, para ter a certeza de que a pessoa foi realmente morta. Só que quando chegaram para quebrar as pernas dos que estavam ali crucificados, que eram 3 no período que Jesus foi crucificado, Jesus já tinha morrido e não precisou quebrar as pernas de Jesus. Ou seja, aquela simbologia lá que sempre apontou para Jesus, até nos mínimos detalhes, foi cumprido, que Jesus também não teve nenhum de seus ossos quebrados, assim como o Cordeiro Pascual. Então, nós temos aí uma evidência muito clara de que Jesus, de fato, era o Cordeiro de Deus, apontado desde o princípio de que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No livro de Mateus 26, Jesus ele se expressa da seguinte forma: eu desejei muito comer essa Páscoa com vocês. Era a última Páscoa que Jesus iria participar ali com os discípulos. E ele desejou muito estar com os discípulos nesse último jantar, nessa última Páscoa. E nesse momento, quando eles terminam ali a Páscoa, Jesus introduz novos elementos que, a partir de então, vai estar representando ele, porque a Páscoa introduzida desde a saída do povo de Israel do Egito vai deixar de existir, porque o Cordeiro Pascual encontrou o verdadeiro Cordeiro, que era Jesus. Então, na sexta-feira à tardezinha, ao Jesus morrer, aquela cerimônia perde o seu valor, deixa de existir, e Jesus introduz novos elementos, que seria a ceia. Eles ainda sentados ali na mesa, participando do jantar da Páscoa, e Jesus levanta e introduz novos elementos, que é o pão e o vinho. Mas antes de as pessoas participarem dos emblemas sagrados, que é o pão e o vinho representando o corpo e o sangue de Cristo, Jesus utiliza o lava-pés. É um dos poucos, talvez único momento, uma das únicas cerimônias na igreja que os irmãos estão se congratulando, se abraçando, pedindo perdão uns aos outros, dando o ósculo santo. É um meio, a Santa Ceia é um meio de Deus conceder graça salvadora à sua igreja, ao seu povo reunido. Portanto, é um solene momento em que Jesus ali está, em que o Espírito Santo ali está, trabalhando na mente e no coração das pessoas, e as pessoas estão ali se abraçando, pedindo perdão e dando o ósculo santo, que é um beijo na face. E observe que o momento do lava-pés, as pessoas elas ficam no mesmo nível, né? Não tem ninguém maior do que o outro. Está todo mundo ali curvando-se e lavando os pés uns dos outros. Aquele é um momento de Deus limpar o coração dos seus seguidores. E Jesus fez isso. O lava-pés ele tem essa finalidade. E Jesus fez isso a partir do momento que ele introduziu
esses novos símbolos que o representaria. Quando Jesus estava lavando os pés dos discípulos, Pedro disse assim: não, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés, não. E Jesus disse: se eu não te lavar, você não tem parte comigo, Pedro. E Pedro disse: então não lava só os pés, desde a cabeça, então. E Jesus disse: aquele que está limpo, basta lavar os pés. Então, Jesus fala para Pedro e os demais ali, com exceção de um: vocês já estão limpos. Imagine eu e você ouvir de Jesus essas palavras: você já está limpo, basta lavar os pés. Que alegria para mim e para você ouvir de Jesus essas palavras. Então observe que é o momento da Santa Ceia, do lava-pés aqui que eu estou me referindo, é o momento de recebermos graça salvadora. Você já está limpo, meu amigo, meu irmão, minha irmã. Jesus disse para Paulo: a minha graça te basta. É a mesma coisa, como se Jesus estivesse dizendo: a minha graça te basta. Mas é um momento também de alcançar o pecador. Judas, ele teve a oportunidade de ser lavado por Jesus. E Judas, ele tinha um propósito mal em seu coração. E talvez essa estivesse sendo a única coisa que estivesse separando ele do reino celestial. E aquele momento ali do lava-pés, da ceia, foi também o momento de Judas, se ele quisesse, arrancasse do seu coração, da sua mente, aquele pensamento, aquele propósito horrível, satânico do coração, e se jogasse aos pés de Jesus. Assim como Jesus disse para os demais discípulos: você já está limpo, não precisa lavar a cabeça, o corpo. Jesus disse para Judas: você tem um propósito ruim no coração ao meu respeito. Um de vocês aqui vai me trair. E essa traição estava só na cabeça de Judas. Então, quando Jesus disse para Judas: um de vocês vai me trair, Jesus estava falando com Judas. E Judas sabia que estava falando com ele. Ninguém sabia. Ninguém conhecia essa intenção do coração de Judas, só Jesus. E Jesus estava falando com ele: um de vocês vai me trair. Jesus estava falando com Judas. Aquele que mete comigo a mão no prato, aquele que eu estou dando o pão. Então Judas entendeu que Jesus entendia do plano traiçoeiro dele. Judas teve a oportunidade ali de salvação, de confissão, mas ele escolheu por livre e espontânea vontade se trancar nos seus planos malignos e vender Jesus por 30 moedas de prata que nem serviu para ele. Depois ele foi lá e jogou as moedas nos pés do sacerdote e disse que havia traído sangue inocente. Mas quando Judas se levanta e sai ali da sala e fecha a porta após si, ele não sabia, mas estava fechando a porta da graça, a porta da salvação para ele. Então veja que, ao mesmo tempo que a Santa Ceia, ela é o momento de que a alma seja alcançada pela graça salvadora de Deus. E muitos são alcançados porque abre o coração para Jesus e se questiona, como os discípulos questionou: porventura sou eu, Senhor? Porventura sou eu? É um momento também de revelar o pecador e ele ter também a oportunidade de salvação.
Isso aconteceu na vida de Paulo quando estava a caminho de Damasco, com aquele propósito maligno também no coração de perseguir a igreja de Deus. Mas quando Paulo teve um encontro com Jesus, Paulo se humilhou e confessou e perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? Aconteceu também com Davi, quando o profeta Natã disse que ele era o homem, e ele reconheceu o seu pecado ali com Betseba, com Urias, e foi humilde o suficiente para reconhecer e pedir perdão. Deus perdoou. O próprio Pedro, também ao negar Jesus, quando ele viu no olhar de Jesus um olhar de compaixão e de bondade, de amor, de inocência, ele também se arrependeu. Então Judas poderia também ter trilhado esse caminho de confissão e arrependimento, mas como o ser humano tem liberdade de escolha, Judas preferiu escolher deixar a sala, deixar o seu Salvador e vendê-lo por 30 moedas de prata. Irmãos, hoje Jesus ele também fala a nossa mente, fala ao nosso coração quando a gente erra, quando a gente tem alguma coisa que precisa ser confessado, abandonado. Jesus ele fala conosco. E cabe a cada um de nós fazer como Paulo, como Davi, como Pedro, reconhecer e abandonar o nosso pecado. Quando o nosso pecado é apontado, é a oportunidade que Deus está dando para a confissão. Porque o trabalho do Espírito Santo é exatamente esse. Ele nos atrai para nos levar a Jesus, e quando a gente chega a Jesus, é para arrependimento e confissão. Então, quando a gente se arrepende e confessa a Deus, que é uma obra de Deus em nós, Deus ele nos dá o perdão e nós nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus. Então, vós já estás limpo. Não precisa banhar desde a cabeça, apenas os pés. Agora, o pão e o vinho introduzido por Jesus como novos emblemas, novos símbolos para o representar, o apóstolo Paulo, aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, 23 a 26, ele disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Então, o pão sem fermento, fermento é símbolo de pecado, então o pão precisa ser sem fermento, porque Jesus, não houve pecado em Jesus. É símbolo do corpo de Jesus. Quando a gente participa do pão e também do vinho, ele diz: fazer isso em memória de mim, até que eu venha. Então, participar dos emblemas sagrados da ceia cria no pecador uma conexão entre Deus e ele. Participar, o simbolismo da Santa Ceia representa a limpeza do pecado. Fazer isso em memória de mim. É como que se Jesus estivesse dizendo: a ceia é um símbolo para que eu esteja sempre na memória de vocês. E não deve ser feito como era feito a ceia pascual, uma vez no ano. É para ser feito mais vezes no ano. O menor espaço possível de tempo de uma para a outra. Porque é uma das cerimônias da igreja que mais conecta os irmãos entre si e também com Deus. Uma vez eu li no livro Conhecer Jesus é Tudo a seguinte
ilustração. Uma jovem, um garoto, bem simples na escola, despertou nele os sentimentos de querer namorar com uma menina, a menina mais bonita da escola. Ele era bem mais simples, mais humilde. E quando ele participou desse pensamento para os seus colegas, os colegas já tentou tirar ele de cabeça, porque sabia que não seria possível. Porque outros jovens tentou namorar essa menina e não conseguiu. Só que ele não ouviu os amigos. Um dia ele ouviu falar que a menina ia sair da escola porque não estava conseguindo pagar os estudos. E ele foi na direção da escola e pediu para não permitir que a menina saísse da escola, que ele iria pagar as mensalidades da garota. Só que iria fazer com sacrifício, porque ele teria que deixar a escola e ia perder um ano letivo para poder trabalhar e pagar os estudos da menina que ele gostava. No ano seguinte ele voltou e achou que se falasse com a menina ela iria aceitar pelo fato heróico que ele havia feito. E quando ele falou com a menina para namoro, a menina não apenas disse não, como humilhou ele na frente dos colegas na escola. Quando as colegas daquela garota presenciou o que ela havia feito com ele, disse para ela: olha, você até poderia ter dito não, mas fazer o que você fez você não deveria fazer, porque você não sabe o que ele foi capaz de fazer por você, mesmo sem você saber. E aquela menina ficou assim, paralisada, mudou de cor, e como se não acreditasse, foi na direção da escola perguntar se de fato aquele jovem tinha feito realmente aquilo por ela. E o diretor da escola confirmou o que aquele jovem havia feito ano passado, e tempo depois, não muito tempo depois, toda a escola ficou sabendo que aquela jovem tão bonita estava namorando o garoto mais simples da escola. Por uma única razão. Ela chegou à conclusão: como não amar alguém que me ama tanto? Capaz de fazer um sacrifício sem mesmo esperar retribuição ou sem que a pessoa soubesse. Então, o que Jesus fez por nós, o que Ele quer que esteja em nossa mente nos momentos da Santa Ceia, as cenas, as últimas cenas do Calvário, né? A morte dele para a nossa salvação, para a remissão dos pecados. E a conclusão que a gente precisa chegar é essa, ao olhar para a cruz do Calvário. Como não amar alguém que me ama tanto? No livro Caminho a Cristo, na página 62, diz: Cristo nos proveu um meio de escape. Viveu na terra em meio a provas e tentações, como as que nos sobrevêm a nós. Viveu uma vida sem pecado, morreu em nosso favor. Agora se oferece para nos tirar os pecados e dar-nos sua justiça. Se vos entregardes a ele e o aceitardes como vosso Salvador, sereis então, por mais pecaminosa que tenha sido vossa vida, considerados justos por sua causa. O caráter de Cristo substituirá o vosso caráter. Sereis aceitos diante de Deus, exatamente como se não houvesse pecado. Quando a gente entende essa troca, fazemos a mesma indagação que essa garota fez na escola. Como não amar alguém que me ama tanto? Então, o texto do apóstolo Paulo, ele tem essa finalidade de nos conectar com Cristo. A Santa Ceia tem essa finalidade. E outro detalhe interessante para concluirmos é que este momento também nos leva ao segundo advento de Cristo. Fazer isso em memória de mim.
até que ele venha. Então, a esperança da volta de Jesus também é relembrada e repetida em nossa mente a cada momento que é realizado a Santa Ceia. Essa sempre foi a doce esperança de todo crente, né? Desde Adão, a breve volta de Jesus. Meu sincero desejo é que nós possamos, como o apóstolo João, dizer: ora vem, Senhor Jesus. Amém.